vamos dar continuidade às nossas aulas, tá? Um dos assuntos que a gente vai abordar hoje é sobre tintas anticorrosivas, tá? Por que a gente vai estudar a parte de tintas anticorrosivas? Tá? A gente vem falando durante esses dias, né, com relação à corrosão dos materiais, tá? E como preveni-las. Tá? Então, uma das maneiras mais simples e mais baratas, né, de você evitar que a corrosão se inicie, né, no material que você está utilizando, então, é a tinta. Tá? Apesar que existem vários tipos, né, de tinta, cada uma delas tem um preço diferente, né, e varia de acordo com os componentes que contém nessa tinta. Tá? E cada tinta ela é específica para um tipo de material, quer dizer, um tipo de meio corrosivo. Tá? E também um material. Por exemplo, você tem uma tinta que você quer utilizar para uma chapa metálica. Tá? É diferente, essa tinta é diferente para um concreto, por exemplo. Você vai pintar um concreto diferente. Você vai pintar uma superfície em plástico, né? Poliuretano é diferente, tá? É outro material. Tá? Madeira, então é outro tipo de tinta. Né? Então você tem materiais diferentes e tem as tintas específicas para aqueles materiais. Tá? Além de ter a tinta específica para cada material, ainda tem as tintas dentro desse material, né? Vamos supor, do metal. Você quer pintar uma chapa metálica e existe uma tinta específica para pintar o metal, e dentro dessa tinta, que é específica para metal, existe uma variedade enorme também de diferentes tintas, que vai de acordo com o meio corrosivo. Tá? Dependendo do meio corrosivo, aí você utiliza a tinta específica para aquele meio corrosivo. Tá? Então, existe uma variedade enorme, né, de tintas, tá? Cada uma com sua composição química específica. Tá? Claro que a gente não vai entrar, né, na aula falando sobre isso, sobre a composição química, até porque a composição química dela é um caso de patente, né? Então, cada empresa tem a sua patente, então, dificilmente ela divulga a composição, ela só determina que aquela tinta ela é específica para aquele meio corrosivo. Tá? Ou ela fala de forma genérica, né, de que compõe a tinta, tá? Mas não especifica, por exemplo, alguns aditivos que são colocados na tinta. Tá? Ele pode falar da composição básica, que é isso que a gente vai falar hoje, da composição básica da tinta, a função de cada uma dentro da composição da tinta, qual a função de cada, vamos supor, da resina, por exemplo, qual a função da resina, qual a função do solvente dentro da tinta. Então, são esses componentes que são básicos, né, que compõem a tinta. E dentro desses componentes básicos, aí sim, como eu falei, existem, dependendo do fabricante, e dependendo do meio corrosivo, aí você vai ter tipos de resinas diferentes. Tá? É uma resina, mas uma resina diferente para cada meio corrosivo. Tá? Então, o fabricante, ele não especifica qual é a resina, tá? Ele pode dizer que compõe resina e que é resistente a um ácido clorídrico, por exemplo. Tá? De concentração, né, de uma faixa de concentração de X e Y. Né? Vamos supor, de pH 2 até pH 4, por exemplo. Tá? Então, ele delimita aí a faixa de pH desse ácido para aquela tinta. Tá? Então, o que acontece, né, com essas tintas, né, como eu falei a vocês no início, né, qual é a função básica, né, de se utilizar as tintas? Né? É a proteção do material que você quer proteger. Né? Devido ao quê? Né? Além dos meios corrosivos, né, que isso tem relacionado diretamente a uma tinta que é utilizada na indústria, né, numa fábrica, tá? Até a utilização de uma tinta que é utilizada na construção civil, tá? Que a gente classifica como tinta imobiliária. Tá? Então, essas tintas que são utilizadas na construção civil, elas são classificadas como tinta imobiliária. Se você comparar, né, cada uma dentro da sua particularidade, né, por quê?
as tintas que são anticorrosivas, né, elas são específicas para a indústria, tá? E as imobiliárias, né, específicas para a construção civil. Aí você me pergunta, pessoal, eu posso usar uma tinta que é utilizada na indústria na construção civil? Pode usar. Só que o custo dela é bem maior do que se você for utilizar uma tinta específica para a construção civil. Então, não justifica você fazer isso, porque você vai agregar um valor a uma peça, um material, sem necessidade. Então, você vai encarecer seu produto, tá? Sem necessidade. Tá? Então, na construção civil, e tanto na indústria, né, você tem, além dos meios corrosivos, né, no caso da indústria, você tem a ação do sol, né, você tem a ação da chuva, tá, as intempéries atmosféricas. Então, esses são os meios corrosivos naturais que poderão provocar uma corrosão tanto na indústria como na construção civil. Tá? Então, por exemplo, você tem um equipamento, né, que está lá sendo utilizado na tua fábrica e ele está ao ar livre. Né? Não tem nenhuma cobertura. Então, esse equipamento, esse material, vai estar sujeito a que tipo de meio corrosivo? A ação do sol, a da chuva e algumas intempéries atmosféricas que possam provocar a corrosão. Tá? Aí, além, né, por exemplo, além dos próprios meios corrosivos, né, que muitas vezes é gerado na produção, né, que podem provocar a corrosão no material. Tá? Então, se você, por exemplo, tem um equipamento, tá, que ele está ao ar livre, mas ele não sofre nenhuma ação de algum meio corrosivo que é produzido na fábrica, que os únicos meios corrosivos que você pode, né, ter nesse equipamento seria a ação do sol, da chuva e as intempéries atmosféricas, você poderia utilizar uma tinta imobiliária. Tá? Porque aí você faria o mesmo efeito, ele ficaria mais em conta, tá? Ele ia proteger da ação do sol, da chuva, né? E de algumas intempéries atmosféricas. Agora, se esse equipamento está dentro da produção, né, na indústria, então você está movimentando ali vários tipos de meios corrosivos, né? Ácidos, bases. Então, você não pode usar jamais uma tinta que é utilizada na imobiliária. Tem que ser uma tinta específica para ser usada na indústria, porque ela vai proteger mais o equipamento. Tá? Então, por que usar? Né? Por que usar? Eu acabei de mostrar para vocês que é importante usar a tinta, porque é um dos meios mais simples, tá? e mais barato de se proteger da ação anticorrosiva, né? Tanto natural como também provocada pela formação do processo industrial. Tá? Então, os desgastes podem ocorrer de forma lenta, tá? Ou pode ser rápida, dependendo do meio corrosivo. Tá? Quando você tem esses meios naturais aqui, que eu acabei de citar lá em cima, agora há pouco, esses desgastes geralmente são lentos. Tá? Que mais que eu posso dizer aqui? Tá. Se você tem um ambiente já agressivo, né, aí você, com certeza, você vai ter uma corrosão mais agressiva e, com isso, você requer que uma tinta tenha mais, seja mais resistente a esse meio corrosivo. Né? Só que você tem que especificar qual é o meio corrosivo que está afetando esse material. Tá? Então, quando você for comprar ou solicitar, né, uma tinta para fazer a manutenção do seu equipamento, você tem que especificar qual é o meio que ele se encontra, tá? Qual é o meio corrosivo que esse seu equipamento se encontra. Ou se ele está ao ar livre, se ele está dentro da fábrica, qual é o meio corrosivo que está incidindo em cima do equipamento, para poder escolher o melhor material, né, de proteção, né? No caso, está falando da tinta. Tá? Então, como eu falei, você tem dois tipos de tintas, né, anticorrosivas e as imobiliárias, né, cada uma delas são tintas específicas para o seu uso, né? Então, como eu falei, eu posso usar uma tinta imobiliária numa indústria? Posso, mas dependendo
da onde se encontra esse equipamento. Posso utilizar uma tinta que é utilizada na indústria em casa? Até pode, em casa ou numa construção civil. Pode, mas aí você tem um custo aí que vai elevar o teu produto. Aí você vai ter que pesar aí se vale a pena ou não, tá? Geralmente os materiais que são usados nessas tintas, né, na indústria, geralmente são tanques, né, pisos, né, e os equipamentos no modo geral. Tá? Então, as tintas corrosivas, elas são recomendadas para esse tipo de material, né? Tanto metálico como de concreto, também são utilizadas essas tintas anticorrosivas, tá? Para proteger o material na indústria. Tá? Agora, um ponto interessante que a gente tem que prestar bem atenção quando você tem uma superfície que você quer pintar, você não pode simplesmente chegar e atalar a superfície que você quer pintar, né, e você pegar a tinta e jogar a tinta em cima da superfície, né, do material que você quer pintar. Tá? Tanto na indústria como na construção civil, geralmente você faz um trabalho em cima dessa superfície. Né? Que trabalho é esse? O primeiro que tem que ser feito é o quê? Uma limpeza. Né? Você tem que preparar essa superfície para que receba essa tinta. Tá? Então, a primeira etapa de preparação é uma lavagem, uma limpeza. Né? Então, ele fala aqui que você tem que fazer uma lavagem com água limpa, em algumas situações com água quente, tá? E também com detergente. Por que isso? No caso da indústria, né, eles recebem muitas chapas metálicas. Né? Essas chapas metálicas elas não são confeccionadas na fábrica. Né? Ela tem uma outra empresa que faz isso e fornece essas chapas metálicas para outras empresas. Então, essas chapas, quando vêm, geralmente elas vêm protegidas com uma pequena camada de óleo, tá? Para evitar que ocorra uma corrosão. Tá? Então, quando você recebe essa chapa metálica, né, na sua fábrica, você tem que, quando for utilizar, você tem que lavar essa chapa metálica, porque algum dos processos, né, na sua fábrica você vai ter necessidade de pintar. Né? Você vai ter que pintar essa chapa metálica. Então, você tem que limpar essa chapa, tá? Ou com água quente, ou com detergente, tá? Para remover esse óleo que fica na superfície dessa chapa metálica. Em algumas situações, tá? É feito um jateamento abrasivo. Tá? Esse jateamento abrasivo, qual é a finalidade desse jateamento abrasivo? É para tirar alguma rugosidade que tenha nessa superfície. Tá? Algum defeito que tenha vindo, né, na chapa, tá? E que vai impedir, por exemplo, quando você for pintar, aparecer alguma bolha. Tá? A cobertura da tinta não é uniforme, não vai ficar uniforme. Tá? O uniforme que eu falo é na mesma espessura. Tá? Porque toda vez quando você pinta uma chapa metálica, quando a tinta seca, ela cria uma película. Tá? E cada tinta, ela tem uma película, ela tem um diâmetro, ela tem uma espessura específica. Tá? O fabricante já te fornece qual é a espessura da tinta, né, quando ela é aplicada em cima da superfície. Como é que ela vai preencher, né, a superfície, quer dizer, como é que ela vai se dispersar, né, na superfície, tá? E também qual a espessura dessa película da tinta. Tá? Então, muitas vezes, você precisa dar uma de mão, né, que o pessoal sempre fala, né, na hora que vai pintar, dá uma de mão, dá duas, dá três. Cada vez que você, né, dá uma de mão, é que você está aplicando novamente a tinta naquela superfície. E cada vez que você aplica, você aumenta a espessura. Tá? Então, esse jateamento, ele tem essa função, ele tem a função de limpar, né, tirar qualquer rugosidade que esteja na superfície dessa chapa. Tá? Então, esse jateamento ele é muito parecido, não sei se vocês já viram, né, aqueles postos de gasolina, ou então aqueles lava-jatos que lava carro. Tá? Você tem tipo uma pistola, né, e nessa pistola ela sai água, né, com uma pressão altíssima. Em vez de água, né,
É uma pistola muito parecida, né, esse jateamento Brasil, só que, em vez de água, você tem areia saindo pela essa pistola, tá? Areia, granalhas, ou até mesmo bauxita. Tá? Então, esse é um material que é utilizado para o jateamento. Em vez de água, você utiliza areia. Tá? Claro que essa areia é tem uma granulometria bem fininha, tá? Porque se for muito grande, essa granulometria ela vai danificar a chapa metálica. Geralmente é muito fina, tá? Para poder fazer uma limpeza sem danificar a chapa metálica. Tá? Então, por que é interessante fazer esse jateamento? Né? Além de eliminar a rugosidade, ele é importante porque você tem, geralmente, grandes superfícies para você trabalhar, né, com esse material. E se você fosse fazer isso manualmente, você ia gastar muito tempo para fazer isso. Tá? E você sabe que tempo é dinheiro na indústria. Né? Então, você tem que fazer o trabalho rápido e com eficiência. Então, o jateamento Brasil, ele de certa forma, ele tem a sua limitações também, tá? Mas ele agiliza o processo, né? Ele facilita o processo para que ele tenha uma certa velocidade, né? Do processo, para que ele não atrapalhe a produção. Então, você faz o jateamento, é mais rápido. Como eu falei, ele tem uma limitação. E essa limitação, ela é resolvida através de uma limpeza mecânica. Quer dizer, você vai ter uma pessoa lá com uma lixadeira, ou então com uma lixa, tá? Manualmente, uma escova. Tá? Só que essa limpeza mecânica ela é feita em pequenas áreas, em locais onde o jateamento não conseguiu fazer a limpeza. Geralmente é na parte onde tem a dobradiça, tá? Onde tem aqueles cantos, né? Então, naquele momento, naquela parte onde houve uma solda. Então, essa limpeza mecânica, ela faz esse trabalho de limpeza aonde o jateamento não foi possível fazer, né? não foi eficiente. Tá? Então, vocês estão vendo os cuidados que tem que ser feito, né, antes de se trabalhar com essa tinta, para que deixe a superfície sem rugosidade, sem oleosidade, né, e que esteja praticamente perfeita para vir a aplicação da tinta. Deixa eu só ver se alguém está pedindo para entrar, que eu vi um barulhinho aqui. Não estou enxergando, não. Ok. Vamos falar agora dos componentes, né? Dos componentes dessa tinta. Como eu falei no início para vocês, a gente não vai falar da composição química, tá? A gente vai falar do modo geral, dos componentes, né? Do modo geral, mas da composição química, de que esse solvente é feito, por exemplo, de que é feita essa resina, esses pigmentos, né, esses aditivos, eu não tenho como passar isso para vocês. Por quê? Porque é um segredo industrial, cada fabricante tem a sua, vamos supor, tem a sua composição química, né, tem a composição química específica do solvente, porque cada componente desse, gente, é uma composição química diferente, tá? Até mesmo para cada, por exemplo, você tem um material que ele vai ser pintado, né, para receber, por exemplo, um ácido sulfúrico. Você tem um tanque, e esse tanque vai receber ácido sulfúrico. Você tem que pintar para proteger a superfície, né, desse tanque. A tinta que foi utilizada para fazer essa pintura, ela tem um solvente específico para esse tipo de ácido. Vamos supor que esse ácido chegue a 4 pH, né? Tem um pH 4. Vamos supor que agora você vai aparecer um outro tanque que você vai ter que pintar, mas também vai ser com ácido, só que agora esse ácido é um pH 2. Então, essa tinta que eu utilizei para um pH 4 não serve para um pH 2. Eu tenho que ter uma tinta específica para pintar esse tanque que vai acondicionar aí um ácido com pH 2. Tá? Às vezes você tem o quê? Você tem os pHs podem ser, vamos supor, pode ser um pH 4, né, para um ácido sulfúrico, tá? Vamos supor que você tem aí um ácido fluorídrico,
um próximo do pH seja próximo. Então, só porque o componente é diferente, você tem um pH próximo, mas os componentes são outros, né? O meio corrosivo é outro, você também vai ter uma tinta específica para cada tipo de ácidos. Tá? Então, vocês estão vendo aí, gente, que existe uma variedade enorme de tintas, tá? Apesar de ela ser mais em conta, né? Seria o meio corrosivo, o meio que protege, né? Essas chapas metálicas. Eu não posso dizer que é com mais eficiência, mas o que eu posso dizer é que o custo é bem mais baixo, né? E tudo isso você tem que levar em conta na escolha dessa tinta, né? Qual a concentração do ácido, qual é o tipo do ácido, se o material vai ficar exposto ao ar livre, se vai ficar dentro da fábrica. Tá? Então, são pontos que são importantes antes de você solicitar para fazer manutenção do teu equipamento, né? Saber onde ele vai ficar e o que vai ser utilizado nesse tanque. Tá? Ok, voltando para cá, para os componentes, né, para os tipos de componentes. Então, a composição básica do solvente, desculpe, da tinta, é o solvente, resina e pigmentos. Tá? E também os aditivos. Tá? A parte volátil é o solvente, né, e a resina, o pigmento e os aditivos são considerados o quê? Componentes não voláteis. Tá? Apesar que a resina, ela, no momento da aplicação da tinta, ela é líquida, mas quando ela seca, né, quando o solvente sai da composição da química, da tinta, essa resina, ela se solidifica. Tá? Ela solidifica. Então, é por isso que ela está classificada aqui como parte sólida, parte não volátil. Tá? Então, vamos falar de cada uma delas agora, né? Primeiro vamos falar dos solventes. Tá? Para que serve os solventes dentro da composição da tinta? Tá? Primeiramente, o solvente ele tem que ser totalmente volátil. Quer dizer o quê? Que o solvente ele tem que sair da tinta. Quer dizer, ele tem que se evaporar totalmente da tinta. Não pode ficar solvente, depois que a tinta seca, ficar solvente na tinta, fazendo parte da composição da tinta. Tá? Na realidade, a tinta só seca porque o solvente saiu da tinta. Se ainda tiver solvente dentro da tinta, a tinta não vai endurecer. Tá? Então, uma das características desse solvente é que ele tem que sair totalmente da tinta. Tá? Um outro ponto importante é a velocidade com que esse solvente sai. Tá? Eu não posso ter um solvente que demora muito tempo, que demora 2 horas, 3 horas, até dias para que saia da tinta. Tá? Então, tem que ser um solvente que seja rápido a sua secagem, quer dizer, a sua evaporação seja rápida, porque, às vezes, você precisa dar uma outra de mão, né? Dar uma, dar duas, dar três, para que a tinta ela consiga alcançar a sua espessura, né? A película ela consiga alcançar a espessura que você quer. Então, eu não posso esperar 1 dia, 2, 3 dias para dar outra de mão de tinta, né? A superfície metálica. Então, a primeira coisa que o solvente ele tem que ter como característica é que ele seja volátil totalmente. Tá? Que a sua permanência seja suficientemente para o quê? Para possibilitar a perfeita aplicação no material. Tá? Então, o solvente, a evaporação dele não pode ser muito rápida. Por quê? Porque senão, assim que eu aplico minha tinta em cima da superfície metálica, se ele evaporar muito rápido, eu não vou conseguir cobrir totalmente a superfície que eu quero pintar. Então, eu vou gastar muito mais tinta, né? Então, vai aumentar o custo da minha tinta, porque o meu solvente se evaporou rapidamente. Tá? Então, quando um fabricante ele, faz a composição química da sua tinta, ele leva em consideração tudo isso. Tá? O rendimento ele chama de rendimento da tinta, tá? Que está relacionado diretamente com o solvente. Tá? Então, você vai ter que saber a quantidade específica, a quantidade certa, né,
a quantidade indicada, né, no caso, geralmente eles vêm com uma fichinha, né, quando você vai comprar a tinta, ela tem uma fichinha catalográfica, onde lá ele descreve, né, qual é a tinta específica para cada material, né, qual é o tempo de aplicação dessa tinta, quanto ela consegue cobrir. Então, isso é uma ficha técnica que tem da tinta. Na hora que você vai comprar, você tem que saber, né? Existe uma outra situação em que você tem que prestar bem atenção, é com relação à viscosidade, tá? Que tem a ver com o solvente e também com o diluente, tá? Existem basicamente 3 diluentes que são utilizados, né? Pode ser o thinner, pode ser um querosene e também a água rasa, tá? E dentre eles, desses 3, existe também uma variedade enorme de thinner. Querosene, nem tanto, né? Mas a água rasa também tem uma pequena variação, tá? Mas o thinner que tem mais variações de tipos de thinners diferentes, tá? Esse thinner ele serve mais para diluir a tua tinta, para você poder pintar uma área maior, tá? Mas esse thinner, ele também é especificado na ficha técnica do fabricante. Então, o fabricante ele determina qual é o tipo de thinner, ele descreve qual é a numeração, porque o thinner realmente tem a ver com uma numeração, tá? Então, ele vem lá, thinner é 50, thinner é 30, né? Só chutando um número qualquer, tá? Aí ele especifica qual é o thinner que deve ser utilizado para poder garantir para seu cliente que ele consiga, por exemplo, pintar 3 metros quadrados de superfície, tá? Então, ele tem lá dentro da sua ficha catalográfica, né, especificando qual o thinner certo para essa tinta. Então, não adianta você chegar e, qualquer tinta, qualquer diluente eu coloco lá e vai dar certo. No primeiro momento, pode até dar certo, tá? Você vai conseguir pintar, mas o que acontece é o seguinte, que a tinta ela pode perder a sua qualidade, quer dizer, a sua integridade. Em outras palavras, o meio corrosivo ele pode chegar nessa tinta e conseguir ter mais facilidade de penetrar. Por quê? Porque o thinner que você colocou não era um thinner ideal. Ele pode ter deixado espaços vazios, né, na tinta, que na hora que ela se solidificou, deixou espaços vazios lá e ele o meio corrosivo conseguiu penetrar e chegou até a superfície do metal e iniciou o processo de corrosão. Tá? Então, tem que ter muito cuidado com isso na hora da escolha do solvente, tá? E também do diluente. Tá? O solvente já vem com a tinta. Né? Na hora que você compra, o solvente já está lá dentro da composição da tinta. Ok, vamos falar agora de um outro componente também bastante importante, que são as resinas. Tá? É muito importante, né, a resina dentro da composição química da tinta, porque existem 3 critérios que são importantíssimos, né, na escolha dessa tinta. Né? Desculpe, dessa resina, dessa tinta. Seria a aderência, a permeabilidade e a flexibilidade. Então, esses são os critérios, né, básicos que uma resina tem que ter. Uma boa aderência, uma boa impermeabilidade e uma boa flexibilidade. Por quê? Né? O que significa uma tinta ter uma boa aderência? O que significa uma tinta ter uma boa impermeabilidade? O que significa uma tinta ser flexível, né? Ter uma boa flexibilidade? Por que a resina tem que ter essa característica? Né? Vamos lá, vamos falar sobre cada um desses critérios. Vamos falar um pouco da aderência, né? Por que uma resina tem que ter uma boa aderência? A resina tem que ter uma boa aderência, porque essa aderência faz com que a tinta ela tenha uma boa afinidade com a superfície metálica. Né? Ela consegue aderir na superfície devido ao quê? Devido à atração molecular que existe entre a resina, né, no modo geral, a tinta, né, com a superfície do metal. Tá? Porque geralmente os metais têm o que na sua superfície? Existem íons metálicos. Tá? E essas resinas, né,
muitas vezes são grupos de hidroxila, né, elas vão interagir com esses íons metálicos e com isso se fixar. Essa ligação química tem que ser muito forte, e quanto mais forte for essa ligação química, melhor será a aderência da tinta na superfície do metal. Tá? Então, essa resina tem que ter uma boa aderência. Tá? Então, quanto maior a aderência, maior será a proteção anticorrosiva. Tá? Porque com isso vai garantir que não haja falhas na película, né? Nessa tinta. E com isso, com essa alta aderência, você vai restringir a ação do meio corrosivo em cima do metal. Tá? Então, uma resina de baixa resistência, aderência, desculpe, qualquer intempéries, por exemplo, um vento, uma chuva, né, que seria um dos meios corrosivos mais simples, né, não tão agressivos, poderá tirar essa tinta, tá, com facilidade. Então, é importante que essa tinta tenha o quê? Uma boa aderência. Tá? Aqui tem um exemplo onde você tem aqui um caso, 3 chapas, né? Na primeira chapa, você tem uma situação em que você tem aqui uma região que você quer pintar, né? Essa faixa preta aí, é o local onde você quer pintar, tá? É a parte da chapa metálica que você quer pintar. Quando você inicia a pintura, né? Aí aqui você tem nessa placa 2, você tem aqui já uma placa onde foi pintada. Né? Então, você percebe que a região onde foi pintada, ela se limitou basicamente aonde era necessário, né? Que era em cima dessa linha preta. Tá? Então, eu posso dizer que a minha tinta teve o quê? Uma boa aderência. Né? Uma tinta de má aderência, né, está representada aqui pela placa 3. Né? Aí você vê que a tinta ela se espalhou. Né? Aí você me pergunta, mas, professor, mas eu não consegui cobrir uma área maior da placa? E também eu não consegui cobrir essa faixa preta aí também? Só que, lembra que eu falei no início, né, com relação a cada vez que você faz uma pintura, né, você cobre uma superfície metálica com uma tinta, você cria uma película. E essa película tem uma espessura. Tá? Então, quando o fabricante ele desenvolveu a sua tinta, ele sabe qual é a espessura da película, né, depois que a tinta seca, qual é a espessura dessa película depois que ela seca. Tá? Então, quando você, né, no caso número 3, aí que você está vendo, essa placa número 3, quando você tem uma dispersão dessa tinta, tá? O que acontece? Você diminuiu a espessura dessa película, ela ficou mais fina. Então, ela vai o quê? Ela vai proteger a região que você queria pintar? Vai. Mas, como a película dela ficou mais fina, tá? O tempo de proteção, vamos dizer assim, vai diminuir muito. Vamos supor que você queria que, depois que pintou, né, aquela região, você só queria fazer manutenção daqui a 1 ano. Né? Com essa tinta que não teve uma boa aderência, ela, em vez de ter 1 ano, né, para você fazer manutenção novamente, ficou por 6 meses. Daqui a 6 meses você vai ter que pintar de novo. Ela vai ter que parar o equipamento, né? Isso vai ter que disponibilizar uma pessoa para fazer a manutenção. Então, tudo isso vai gerar o quê? Um custo. Tá? E só ocorreu por quê? Porque você comprou uma tinta mais barata, comprou uma tinta que não era especificada para aquele tipo de pintura. Tá? Então, o barato sai o quê? O barato sai caro, né? Acho que todo mundo já ouviu esse ditado. O barato saiu caro. Tá? Então, tem que ter muito cuidado com isso. A aderência ela é importante. Tá? Aparentemente, você, nesse primeiro... nesse primeiro momento aqui, da chapa 2, você achou que ele cobriu uma área pequenininha e tal, né? A chapa 3 cobriu mais, é melhor, tal, eu consegui pintar mais, mas no final o barato saiu caro, né? A película ficou com uma espessura muito pequena, né? Ficou muito fina, e qualquer ventinho ou qualquer sopro, né, com areia poderá descascar a tinta. Então, como dizer assim, o barato saiu
Saiu caro, né? Isso também, a gente pode estender isso para a construção civil, né? Também, às vezes você quer pintar uma parede da sua casa e você vai lá na casa de material de construção, aí você vai lá e pede uma tinta, aí ele dá várias opções de tinta, né? Geralmente você tem uma tinta mais cara, né? E uma mais barata, né? A nossa tendência é sempre comprar a mais barata. Por quê? Ah, é só pintar, todas essas tintas fazem uma coisa, né? Pinta. Então, não vou comprar uma tinta muito cara, porque eu vou ter o mesmo resultado com a tinta mais barata. Só que o que acontece é que a cobertura dessa tinta mais barata, às vezes ela é menor, né? Ao invés de você pintar com 1 galão de tinta, né, a área que você quer, você vai pintar com 2 ou 3 galões de tinta. Já aquela tinta que é mais cara, com 1 galão de tinta só você consegue pintar toda a área que você quer. Por quê? Porque ela consegue render mais, tá? E obter uma espessura melhor. Tá? Na hora que você colocou o diluente nela, né? Esse diluente era um diluente específico, né, para essa tinta, e que garantiu aí a espessura que você queria na parede que você queria. Tá? Ela ficou mais cara? Ficou. Mas você vai ganhar aonde? Vai ganhar na manutenção. Né? Então, aquela parede que você pintou na sua casa, você só vai pintar de ano em ano, né, com essa tinta mais barata. Com a tinta mais cara, você pode passar o quê? 1 ano e meio, 2 anos, ou até mais do que isso, né? Principalmente se ela for interna. Se a parede for interna. Né? Você vai ganhar muito tempo, você vai ter vários anos, né, para pintar novamente aquela parede, e no final você tem um melhor custo-benefício. Tá? Ok. Vamos falar agora com outro critério muito importante, tá, na resina, é com a questão da impermeabilidade. Né? Por que a resina tem que ter uma boa impermeabilidade? Tá? Porque é nesse momento em que a resina ela faz seu papel de proteção. Tá? Ela protege dos agentes corrosivos, tá? Ela evita que o meio corrosivo consiga penetrar na tinta e atravessar. Então, a resina ela tem que ser impermeável, tá? De forma que o meio corrosivo, né, ou o meio ambiente em que se encontra o equipamento, ele não consiga penetrar até chegar na superfície do metal. Tá? Então, a escolha dessa resina ela vai estar relacionada diretamente com o quê? Com a agressividade do meio. Então, é importantíssimo você, na hora da compra da sua tinta, saber se a sua tinta ela é resistente àquele meio agressivo. Porque a impermeabilidade ela vai estar relacionada com o meio agressivo. Então, se você quer uma tinta muito impermeável, tá, ela vai ser uma tinta específica para um meio corrosivo também específico. Tá? Para que, quando ela for exposta àquele meio corrosivo, ela tenha uma boa resistência à corrosão. Só para ilustrar aqui, né, a gente fala de meio corrosivos, né, a gente fala de ácido, de base e tal, mas aqui, só para ter uma ideia, né, eu coloquei aqui como exemplo a água. Tá? Mas a água na sua forma de vapor. Né? Você tem aqui a água na forma de vapor, e nesse quadro também eu coloquei o quê? Coloquei tipos de resina. Tá? Eu coloquei apenas aqui 3 tipos de resina, que são as resinas mais utilizadas, tá? E dentro dessas resinas aqui, por exemplo, você tem aqui a resina alquídica, né? A epóxi e a fluoretana. Dentre essas resinas, existe uma variedade enorme também de resinas alquídicas. Epóxi, também existe uma variedade de resinas epóxicas. Fluoretânica, também existe uma variedade de resinas fluoretânicas. Tá? Então, o quadro também mostra o quê? Que o vapor de água, por mais que seja um meio praticamente considerado como não corrosivo, tá? Dependendo do tipo da resina, ela pode conseguir penetrar.
tá, na tinta. Então, só para ter uma ideia aqui, ó, se essa tinta ela é exposta, né, em um dia, por exemplo, essa tinta foi exposta durante um dia ao vapor de água. Tá? Durante um dia, esse vapor de água, né, em torno de 100 gramas de água, ela conseguiu penetrar nessa resina, quer dizer, nessa tinta, né? Ela conseguiu penetrar. Tá? E chegou até a chapa metálica. No caso da epóxia, você vê que ela já conseguiu reter, né? Já conseguiu reter esse vapor de água. Tá? Isso em um dia. Conseguiu reter 20 gramas de vapor de água. E na pluretânica, 10. Então, você percebe que o vapor de água ele tem dificuldade em penetrar, né, nessas resinas pluretânica e na epóxia. Já na alquídica, ela já tem um pouco de facilidade de entrar. Tá? Então, quando você está tratando, né, de vapor de água, então, qual é a resina ideal? Tá? Ou você trabalha com a resina epóxica, ou uma epóxica, ou pluretânica. Tá? Uma dessas duas aqui é uma resina ideal para você trabalhar com vapor de água, tá? Então, deixa eu apagar aqui. Então, vocês estão percebendo que, dependendo do meio corrosivo, você tem uma resina específica para cada meio. Tá? Um outro critério, né, seria a flexibilidade. Por que a resina tem que ter uma boa flexibilidade? Vai ter momentos em que essa resina, tá, ela vai ter uma exigência mecânica, vamos dizer assim, né? Eles chamam de mecânico, movimento mecânico. Que seria o quê? Seria uma dilatação dessa chapa metálica, né? E uma contração, tá? Ou simplesmente você pintou uma dobradiça, né? Que ela tem um movimento que estende e se contrai, tá? Tipo uma dobra, né? O que acontece é que essas tintas, quando o metal ele se dilata, essa tinta ela tem que seguir também a dilatação do metal. Quando ela se contrai, também tem que se contrair junto com o metal. Tá? Isso a gente chama de flexibilidade, porque se isso não acontecer, a tinta ela vai o quê? Vai rachar. Se ela não tiver a mesma flexibilidade, né, vamos supor, se o metal ele se delatou, né, ele se estendeu, e a tinta não seguiu esse movimento, né, ela vai trincar. E se, por exemplo, ela conseguiu se estender, mas na hora de se contrair, ela não se contraiu na mesma velocidade que a tinta, desculpe, que o metal, né, vamos supor que essa resina tenha flexibilidade, ok. Mas se ela não acompanha, né, a dilatação da tinta e também da resina, e a resina não consegue se também fazer a dilatação na mesma velocidade que o metal, ela vai trincar. Vamos supor que ela conseguiu dilatar junto com o metal, mas na hora da contração ela não conseguiu se contrair junto com o metal, também vai trincar. Então ela tem que ser, né, compatível com o metal. Tá? Essa tinta ela tem que ser compatível com o metal, quer dizer, ela consegue dilatar e se contrair da mesma forma que o metal. Então, ele tem que ter o mesmo movimento. Tá? Senão, a tinta ela vai trincar. Tá? Então, só mostrando para vocês como é que isso ocorre. Nesse primeiro momento aqui, ó, você tem uma situação que tem uma chapa metálica, né, que é a parte azul, e a parte vermelha é a resina, né, a tinta. Né? Durante o calor, né, o que acontece? Ocorre uma dilatação. Né?
o metal delatou, né? E aqui em cima, na parte vermelha, é a tinta, né? O que aconteceu? A tinta ela não seguiu, né, o movimento do metal, quer dizer, ele não conseguiu se dilatar também. Aí ocorreu o quê? Ó? Você percebe que houve uma trinca, né? Trincou. Quando acontece isso, o que vai acontecer? O meio corrosivo ele vai se aproveitar desse momento, né, que ocorreu a trinca, ele vai penetrar na tinta e vai chegar até ao metal. Tá? Muitas vezes você olha a tinta e às vezes você não percebe que a tinta tem cor. Às vezes a trinca ela é minúscula, é microscópica, tá? Mas ela está lá. Tá? E o meio corrosivo são moléculas, né? São átomos, eles conseguem penetrar. E muitas vezes é só a umidade, né? Conseguiu penetrar e inicia o processo de corrosão. Tá? Nessa outra situação aqui, houve a contração. E você percebe que a tinta ela não voltou para o seu estado natural. Ficou um espaço vazio. E aqui, ó, mostra já o processo corrosivo. Ó. Essa fichinha aqui, deixa eu ampliar aqui. Essa faixinha aqui laranja. Essa faixinha laranja é já o metal já no seu estado de corrosivo. Tá? Devido ao que? Ao aparecimento dessa trinca. Né? O meio corrosivo penetrou na tinta e já se iniciou aí o processo corrosivo. Tá? Então, o material, né, metálico, ele sofre essas dilatações e a tinta ela tem que seguir, né, todo esse movimento elástico, né, de expansão e de contração do metal, senão ela vai trincar. Então, isso quer dizer o quê? Que a flexibilidade ela é importantíssima na qualidade da resina. Um outro componente também muito importante são os pigmentos. Tá? Existem praticamente dois tipos de pigmentos. Tá? Forma de pigmentos, né? Não tipos, né? Forma de pigmentos. São pigmentos inibidores e pigmentos lamelares. Então, cada um deles tem a sua característica. Tá? Isso varia de acordo com o tipo do meio corrosivo também, né? Então, todos esses detalhes que eu venho falando até agora, eles variam muito de acordo com o tipo do meio corrosivo que o teu material vai estar exposto. Então, a escolha da tinta está muito relacionada com o tipo de meio corrosivo que vai estar exposto, né? Eu vou contar uma historinha aqui rapidinho para vocês, com relação a essa questão de escolha, né, de resina, principalmente, né? Meu primeiro emprego, né, quando eu saí da faculdade, eu fui trabalhar, né, numa fábrica onde ela fabricava tanques, né? Mas eram tanques feitos com fibra de vidro, né? A composição básica de fibra de vidro é o quê? São feitos de fibras, né, de vidro, e também feito com resina. A resina é a parte sólida, né? Ela começa inicialmente com líquido, depois o solvente sai e solidifica a resina, e as fibras, né, que agora estão junto com a resina, ela vai... qual é a função dela? Ela vai proteger a resina do movimento mecânico, né? Do movimento mecânico. Como a resina ela é quebradiça, né? Se não tiver essas fibras, a resina ela vai quebrar. Então, com as fibras, ela ganha maior rigidez, tá? Então, vamos lá. O que eu quero dizer é o seguinte. Quando um cliente chegava lá na fábrica, né, pedindo um orçamento de um tanque, né, quando chegava nas minhas mãos esse pedido, né, porque passava primeiro pelo pessoal de vendas, né, e chegava nas minhas mãos para fazer uma cotação de preço, quer dizer, eu tinha que dizer para o cliente quanto ia custar esse tanque. Para mim saber quanto ia custar,
eu tenho que ter algumas informações importantes. Primeiro, o tamanho do tanque, claro, né? Qual o volume desse tanque, qual o tipo de meio corrosivo que está dentro desse tanque, a concentração desse tanque, né? A concentração do meio corrosivo, né, desse ácido, tá? Se esse tanque ia ficar ao ar livre, seria ficar dentro da fábrica, se ia ter outros meios corrosivos, né, principalmente gases, né, próximo desse tanque. E são detalhes que são importantes, por quê? Porque isso vai me dar condições de escolher a resina certa. Né? Como eu falei a vocês desde o início, a resina, dependendo do meio corrosivo, eu tenho que escolher a resina certa para que o meio corrosivo não venha a danificar a resina. Eu não poderia jamais colocar uma resina, né? Como eu falei a vocês, existem vários tipos de resina. Jamais eu poderia colocar uma resina que fosse altamente resistente, né? Por exemplo, como eu tenho, deixa eu voltar aqui para vocês, por exemplo, aqui lá naquela parte onde tem, aqui. As resinas pluretânicas, elas são mais resistentes que a epóxi, tá? Mais resistente. Só que o custo era muito, muito maior, né? Ela é um preço muito mais, né? Ela é muito mais cara que a resina epóxi. Então, como eu tenho que cotar um preço, né, para esse tanque, eu tenho que saber se a minha resina epóxi, que ela é mais barata, né, se ela é resistente ao ácido clorídrico, por exemplo, a um pH, né, igual a 2, por exemplo. Né, ele me falou que, né, o cliente me falou que, ó, vou guardar dentro desse tanque um meio corrosivo, um ácido aí que tem um pH igual a 2. Se a minha resina epóxi ela consegue resistir a esse pH 2, né, e ela é mais barata, então vamos dizer assim, o uso dessa resina, né, epóxi, eu poderia usar facilmente. Né? Só por que eu não posso usar a pluretânica? Como eu falei, ela é mais cara. Então, não tinha necessidade de você usar uma resina mais cara se eu tenho uma resina mais barata que ela também resiste. Tá? Agora, se fosse um pH 1, por exemplo, né, vamos supor que existe um pH 1, a minha resina epóxi já não é resistente. Então, eu tenho que usar uma resina o quê? Pluretânica. Tá? Então, na hora que eu ia fazer a cotação, eu tinha que saber qual a resina ideal que eu poderia utilizar na confecção desses tanques, para não encarecer o preço desse tanque. Porque minha intenção é o quê? É vender, né? O outro ponto importante também, que eu tinha que ter cuidado quando eu fazia a cotação desse tanque, é que esses tanques eles têm uma garantia, né? E a garantia era em torno de 10 anos. Tá? Então, esse tanque não poderia sofrer nenhum desgaste, não poderia rachar, não poderia vazar. Né? Por quê? Porque eu tinha garantia de 10 anos. Se houver algum problema com esse tanque, ocorreu um problema de vazamento, trincou, a empresa teria que ir lá na fábrica, fazer a manutenção e tudo isso de graça, porque estaria dentro da garantia. Tá bom, gente? Então, esses pigmentos, né, também fazia parte dessas resinas. Né? Então, além de você ter a própria resina, que ela é resistente a esse meio corrosivo, ainda tem os pigmentos que ajudavam, tá, na inibição desse meio corrosivo. Tá? Então, eu poderia utilizar tanto inibidores, né, pigmentos como inibidores, que são geralmente pigmentos que reagem com o meio corrosivo, tá? Ou os lamelares, que eles têm a função básica do quê? De criar uma barreira, tá? Uma barreira física para esses meios corrosivos. Né? Então, é basicamente isso aqui. Ó. Então, pigmentos inibidores são capazes do quê? De modificar o meio agressivo, que seria o quê? Reagir com o meio agressivo, né? Então, ele evita que ele chegue até o metal e comece aí o processo de corrosão, tá? Em algumas situações, ele pode até amenizar esses efeitos, né?
Quando esse meio corrosivo ele chega lá no metal, ele vai chegar já fraco, já sem aquela força, né, que estava inicialmente. Tá? Então, os pigmentos anticorrosivos mais conhecidos, né, são que o zarcão, você tem o cromato de zinco e também alguns óxidos, né, de zinco. Tá? Então, esses são os mais comuns que podem ser utilizados. Claro, como eu falei a você depende do fabricante, né? Então, eles vão aí encontrar qual o pigmento que ele quer utilizar. Tá? Para ele é importante. Claro, esses são os mais simples, né? O zarcão, o cromato de zinco e o óxido de zinco. Existe uma infinidade de pigmentos inibidores. E cada um deles, né, também são específicos de acordo com o meio. Tá? Você vai ter um inibidor aí que pode reagir com ácido sulfúrico e pode ter um inibidor que reage só com ácido fluorídrico. E assim, vice-versa. Tá? Então, você vai achando que eu tenho um inibidor aqui muito bom, que ele consegue reter até o ácido clorídrico. Né? Falando novamente sobre os inibidores. Então, como falei, existe uma infinidade de inibidores. Tá? Cada um de acordo com o meio corrosivo, né? a sua especificação. Né? Depende de cada meio corrosivo, você tem um inibidor específico. Tá? Geralmente, né, no caso desses que eu acabei de falar, né, são utilizados para ácidos, né, e quando eles reagem, né, com ácido, né, eles vão formar o quê? Vão formar camadas de íons. Né, e com isso eles começam a perder sua força. Tá? Aqui, ó, novamente um desenho mostrando a ação dos inibidores, né? Aqui é uma situação inicial, né? Não tem um processo corrosivo. Aqui é um exemplo onde você tem já uma situação onde você tem um pigmento comum, tá? E você percebe que essa parte laranja aqui, ó, já é um processo de corrosão, né? Já iniciou o processo de corrosão. A tinta aqui, ó, ela está íntegra ainda, né? Mas deixou passar o quê? Os meios corrosivos, ó. O meio corrosivo atravessou a tinta e chegou lá no metal e iniciou o processo corrosivo. Nesse outro desenho aqui, ó, você percebe que o meio corrosivo ele penetrou, mas ele sofreu uma reação química, né, quer dizer, o inibidor ele conseguiu retardar, né, a quantidade de material corrosivo, iniciou a corrosão, mas comparado com a situação anterior, né, é bem menor. Tá? Então, quando você for fazer a manutenção, o desgaste da chapa metálica é bem menor do que o exemplo anterior aqui em cima, né? Que está aqui em cima. Então, é aquilo que eu falo para vocês sempre, né? A corrosão, né, é difícil de você evitar, tá? Mas você pode retardar o processo corrosivo. Tá? Então, a ideia de você utilizar, né, de tintas é você retardar o processo corrosivo. Tá? Para dar tempo você fazer o quê? Uma manutenção. Antes que se inicie um processo corrosivo na tua chapa metálica. Quando você, por exemplo, nessa situação aqui, né, que a corrosão ela se iniciou, né? O meio corrosivo ele conseguiu entrar, né? Mas ele demorou muito mais tempo do que a situação, né, essa primeira situação aqui. Demorou muito mais tempo, pode ter levado o quê? 1 ano, 2 anos, tá? Nesse caso aqui, se você quisesse programar, né, a sua manutenção, vamos supor que daqui a 1 ano ou 2 anos eu faço a manutenção. Quer dizer, eu vou retirar essa tinta aqui e adicionar uma outra. Tá? Isso é importante por quê? Porque como você sabe quanto tempo leva para o meio corrosivo atravessar a tinta, você tem como saber aí o momento certo de fazer manutenção. Porque quando o meio corrosivo, né, tiver mais ou menos aqui, ó, antes de chegar na chapa metálica, você pode determinar aqui, vamos supor que levou 1 ano para que o meio corrosivo, né,
chegasse a essa posição aqui, nessa ponta, nessa linha tracejada aqui. Se levou um ano, então você pode prever aí qual o momento certo de fazer manutenção, antes que o meio corrosivo chegue na chapa metálica. Isso só foi possível por quê? Porque você colocou um inibidor. Isso evitou que o meio corrosivo conseguisse chegar até o metal. Se você não tem como prever isso, tá? Pelo menos você tem uma ideia que, se chegar lá na chapa metálica, vai demorar um bom tempo para que isso ocorra. Né? E o material vai estar íntegro ainda por mais de um ano. Tá? Agora vamos falar de pigmentos lamelares. Tá? O que seriam esses pigmentos lamelares? Né? Eles têm a mesma função, né, dos inibidores, né, que é inibir o processo corrosivo, tá? Só que ele não reage. Tá? Ele cria aqui uma barreira. Tá? Essa barreira é eficiente, né? Quer dizer, ela consegue evitar que o meio corrosivo penetre, né, e chegue até a chapa metálica. Tá? Então, ele se posiciona de forma o quê? Paralelamente, quer dizer, de forma paralela. Tá? O meio corrosivo, quando ele vai penetrando, ele vai chegar nesses pigmentos, né, paralelos, desculpa, lamelares, que estão paralelos à chapa metálica. Então, ele vai cair em cima desse pigmento e não vai conseguir penetrar até chegar na superfície. Né? Pode ter situações em que ele pode chegar? Pode. Mas devido à formação de chicanas, né, porque esses pigmentos eles formam chicanas. Né? O que seria isso? Né? Vamos ver aqui o que seria essas chicanas. Opa, deixa eu apagar aqui. Okay. As chicanas seria basicamente isso aqui, ó. Essas faixinhas vermelhas aqui seriam os pigmentos lamelares. Esses riscos azuis aqui seria o quê? Seria o meio corrosivo. Vai ter situações em que o meio corrosivo vai penetrar, né, na tinta e vai encontrar esses pigmentos, né, lamelares. Alguns podem voltar, né, e outros, ó, você percebe que ele penetrou, né, como esses pigmentos, né, eles não são, vamos dizer assim, não são inteiros, né, eles são pedaços, ó, um pedacinho aqui, são vários pedaços formando o quê? Uma chicana, é por isso que o nome é chicana, tá? São vários pedaços, tá? E esses pedaços eles são intercalados, né? Então, esse primeiro momento aqui, em que o meio corrosivo chegou aqui, né? Penetrou, porque aqui estava vazio, né? Penetrou, mas ele encontrou, logo em seguida, ele encontrou um outro pigmento, uma outra chincana. Ele pode seguir aqui? Pode, mas vai demorar muito. Esse processo, quando ele caminha por dentro da tinta, ele demora muito. Então, isso você ganha tempo. Tá? Você ganha tempo para fazer o quê? Uma manutenção. Tá? Comparado com os outros pigmentos, né? No caso aqui, o pigmento comum, ó, você percebe que ele tem uma facilidade, ó, bem maior do que com a chincana. E o meio corrosivo é o mesmo, ó, vapor de água, vapor de água, vapor de água. Né? Se não tivesse nenhum pigmento, né, esse vapor de água não teria o quê? Nenhum problema de penetrar na tinta, né, até chegar no metal. E daí iniciar o processo corrosivo. Então, o que a gente pode dizer mais sobre isso, né, sobre esses bens lamelares? Também, eles variam, né, a qualidade desses pigmentos varia de acordo com o meio corrosivo, tá? Os fabricantes, eles trabalham com vários tipos de pigmentos lamelares, cada um deles dentro da sua especificidade, né? Para qual metal o metal, a qualidade do metal, o tipo de meio corrosivo, né?
quando fala de tipo meio corrosivo, seria um ácido, é uma base, qual a concentração deles, né? Aí você trabalha também com o tipo de pigmentos, né, específicos. Ok. Agora vamos falar sobre aditivos. Tá? Algumas tintas têm aditivos, né? São colocados alguns aditivos nessas tintas. Esses aditivos que a gente vai comentar agora são os mais utilizados, tá? Existem vários tipos de aditivos, depende também do fabricante, depende também de onde você quer aplicar essa tinta, né? Se é uma tinta que é utilizada na indústria, na construção civil, que a gente chama de mobiliário, né? Aí você vai ter aditivos específicos para a construção civil, né? Um aditivo bem interessante que o pessoal usa muito, né, é o antimofo, por exemplo. Tá? Já a tinta que se utiliza na indústria, ela dificilmente você vai ter um pigmento que está relacionado com antimofo. O que se preocupa mais é o quê? É a formação de bolhas, né, de espessantes e também de tensoativos. Tá? Então, esses aditivos que são colocados, geralmente têm essas características, que são antibolhas, são espessantes e também são tensoativos. Então, por que é importante colocar um aditivo antibolha? Tá? Esse aditivo antibolha, ele vai evitar o quê? Como o próprio nome já diz, né? Evitar a formação de bolhas. Na hora que você aplica a tinta na superfície, tá? Dependendo da quantidade de solvente que você coloca, ou do tipo da resina, você pode formar bolhas, né? Pode ser também devido ao pincel que você está utilizando, pode formar bolhas. Então, quando você coloca esse aditivo na tinta, ele evita que apareça essa bolha. Tá? Porque na hora que você vai aplicar uma tinta, você tem uma camada de ar em cima da superfície do metal. Né? Quando você aplica a tinta, você tem que, na hora que você aplica, essa camada de ar, ela tem que sair. Tá? Então, esse ar que está na superfície do metal, ele tem que sair, porque senão vai formar o quê? Vai formar bolhas. E esse aditivo de bolha evita que formem essas bolhas. Tá? Então, ele abre espaço para que o ar saia, né? E não forme as bolhas. Tá bom, gente? Então, algumas tintas têm esses aditivos. Tá? Na construção civil também tem, tá? Esses antibolhas. Tá? Quem já pintou com rolo, né, sabe o que eu estou falando, né? Quem já pintou uma parede com rolo sabe o que eu estou falando. Quando você aplica uma tinta, né, com rolo, né, aquele pincel de rolo, geralmente aparecem muitas bolhas, né? E quando você vai comprar uma tinta lá na loja de material de construção, geralmente ele te oferece, olha, tem a tinta aqui que é antibolha, tá? Só que ela é mais cara, tá? Então, quando você pinta com uma tinta que não tem esse aditivo antibolha, você tem que ter muito cuidado na hora que você vai utilizar o rolo. Né? Geralmente acontece isso quando é um pincel de rolo. Né? Isso na construção civil. Tá? Os espessantes. Né? Por que é importante utilizar um espessante? Tá? Porque ele permite, tá, que a tinta possa ser aplicada na mesma espessura. Quer dizer, quando você aplica essa tinta, tá, em qualquer ponto, né, da superfície metálica, você vai garantir que ela tenha, por exemplo, 1 milímetro de espessura, tá? Por exemplo, até menos, né? A gente fala aqui de 400 UM, né? Então, é importante que a tinta ela consiga se espessar, né? Espalhar de forma homogênea, né, de forma igual, em qualquer parte da superfície do metal. Por quê? Porque ela garante que qualquer ponto, né, vai estar protegido de forma igual. Então, esse dispersante ele consegue distribuir melhor a tinta em cima da superfície metálica. Tá? Então, por isso que o aditivo ele é importante. No caso dos tensoativos, né, ele altera a tensão superficial.
Porque muitas vezes, quando você pinta a superfície, pode criar algumas bolhas, tá? É diferente desses antibolhas aqui que eu falei inicialmente aqui. Esses antibolhas é quando você pinta, tá? E aquela camada de ar que está em cima da chapa metálica, ela fica presa na tinta. Tá? Já esses tensoativos, não. Esses tensoativos, quando eles evitam que a própria tinta forme bolhas. Tá? Não é que tenha ar dentro da tinta. Tá? É que a própria tinta ela formou bolhas. É muito parecido, eu gosto sempre de dar esse exemplo, quando você deixa o seu carro, por exemplo, no lado de fora de casa, sem estar na cobertura, sem estar na garagem. Tá? De um dia, virando o dia, né? Desculpa, você tem a noite, né? Aí você vai pegar o carro no outro dia, né? Aí você percebe que existe uma película bem fininha de água, pequenas bolinhas de água que ficam em cima do capô do carro, né? Ou então no teto do carro, pequenas bolinhas, né? Isso é bolinhas de água. Então é só você relacionar isso com a tinta, né? Vamos supor que essas bolinhas de água fossem tinta. Porque dentro daquelas bolinhas de água só tem água, não tem ar dentro. Existe água. Tá? Então esses tensoativos fazem com que a tinta ela se espalhe. Tá? Se espalhe. Tá? Então eles alteram o quê? A tensão superficial da tinta, né? Como essa tinta vem junto com pigmentos, né? Então eles vão fazendo com que os pigmentos também eles acompanhem, né, essa dispersão. Quer dizer, em qualquer ponto, né, da tinta vai existir a mesma quantidade de pigmentos. Tá? E com isso vai ajudar o quê? Na aderência da tinta. Né? Como ela vai espalhar de forma homogênea, igual, né, ela vai também ajudar na aderência da tinta. Né? Então é importante que tenha esses tensoativos. Então é mais ou menos isso que eu acabei de falar para vocês aqui, ó, mostrando aqui uma situação onde você não tem tensoativos, né? Aí você tem a bolha aqui, ó, né? Formação da bolha. Então ela não consegue se espalhar, né? Ela cria aquelas gotinhas, né? E aqui uma situação quando você tem um tensoativo. Ó. Você percebe que a tinta ela se espalhou de forma igual, ó, né? Tá ok? Então, a tinta ela se espalha e consegue homogeneizar toda a superfície da chapa metálica. Então, a chapa metálica vai estar protegida de forma igual. Tá? De forma igual. Então, esses são os componentes básicos, né, que a tinta tem que ter. Tá? Agora, como eu falei lá no início da nossa aula, dependendo do fabricante, né, aí ele vai ter aí uma variedade, né, de tipos de solventes, tipos de resinas, tipos de pigmentos, né? Aí você vai ter tensoativos diferentes, né? Antibolhas, tá? Então, existe uma infinidade de tipos diferentes, né, de cada um desses componentes dentro da tinta. Agora, toda tinta tem que ter o quê? Um solvente, uma resina, tá? E um pigmento. Né? Aditivos, pode ter também, tá? Mas nem todas têm aditivos. Quando você tem uma tinta sem aditivo, a tinta geralmente é uma tinta de má qualidade. Tá? Então, dificilmente você vê aí tintas sem aditivos no mercado. Por quê? Porque ninguém quer comprar uma tinta que forma bolhas, ninguém não quer comprar uma tinta que não consiga cobrir o máximo possível de área, né? Ninguém quer uma tinta que seja fácil de descascar, né, de sair. Então, geralmente, esses aditivos ajudam, né, na fixação da tinta, né, na superfície do metal. Tá bom? Então, quando você for solicitar, né, a manutenção do equipamento, tá, e precisa pintar, você tem que levar em consideração todos esses detalhes. Né? Eu quero comprar uma tinta específica para esse equipamento. Qual é o ambiente que ele se encontra?
tá? Existe muito contato físico nessa tinta, nesse equipamento, né? Essa tinta ela vai resistir a um contato físico, a um processo mecânico. Ela vai, o metal que compõe esse equipamento, ele sofre variação de temperatura, é alto, é baixo. Então, todos esses detalhes são importantes você perceber, porque senão o barato sai caro. E muitas vezes o que acontece? O teu supervisor, o teu gerente, né, ele vai cobrar isso de você. Poxa, como é que você mandou comprar uma tinta que o equipamento já vai sofrer manutenção de novo? Vou ter que parar essa máquina para fazer manutenção? Então, já vai cair na tua responsabilidade isso aí. Então, é importante que você tenha, pelo menos noção, né, que a tinta, né, ela tem essas variedades, né, de composições, qualidades, vamos dizer assim, e que você tem que ter cuidado na escolha da tinta. Um outro ponto interessante que eu deixei para o final é com relação aos solventes, né? Se fala muito que os solventes, a grande maioria deles são tóxicos, tá? São tóxicos, e são mesmo, tá? Então, existem vários estudos, né, que estão sendo feitos para substituir esses solventes, tá? Geralmente, esses solventes são a base de petróleo, né? Vem do petróleo, tá? Então, esses solventes, a maioria são tóxicos. Então, há necessidade de se estudar formas diferentes de solventes, né, para que evite essa toxidez, né? Eu acho que vocês já ouviram falar, por exemplo, né, quando você pinta a casa de vocês, o pintor chega e fala, olha, só pode entrar no quarto só no outro dia, ou então daqui a 3 horas, 4 horas, né? Então, eles aconselham a não entrar no quarto, porque por causa da toxicidade da tinta, tá? Hoje em dia, baixou muito, quer dizer, os fabricantes já estão tentando trabalhar com outro tipo de solventes, ou então a quantidade de solvente ela reduziu, né? Aí colocou os diluentes, né, para tentar aí, evitar essa corrosão. Tá? Então, os solventes estão sendo usados, né, em alguns laboratórios, né, como processo experimental, são solventes orgânicos. Tá? Solventes orgânicos. Eles vão alterar, né, vamos dizer assim, a toxidez, né, diminuir essa toxidez. Tá? No entanto, ainda existem problemas, né, com relação ao desenvolvimento dessas tintas, principalmente com relação à anticorrosividade. Tá? Muitas vezes, os solventes orgânicos ele não têm uma boa proteção anticorrosiva. Muitos desses solventes são utilizados na construção civil, né? Esse solvente à base de compostos orgânicos. Tá? Já na indústria, onde você requer uma maior proteção contra a corrosão, ele já não tem uma boa eficiência, tá? Devido à fragilidade com relação à proteção anticorrosiva. Tá? O que mais a gente pode falar? Tá. Com relação aos solventes, né, também, quando você utiliza os solventes orgânicos, tá, geralmente a tinta ela é à base de água, tá? E com isso você evita aí a questão da toxicidade, né? Só que para a indústria, você usar uma tinta à base de água já não tem uma eficiência muito boa, né, com relação à corrosão, tá? Então, como eu falei a vocês, existem vários estudos ainda, falando também sobre novos inibidores, novos pigmentos, né, pensando sempre com relação à toxidez, porque todos esses elementos aí têm a sua toxicidade, tá? Então, é importante sempre trabalhar com elementos não tóxicos, né, e quando for pintar, usar sempre máscara, né, para que você não seja intoxicado com essas tintas. Tá certo, gente? Deixa eu ver se tem mais... Não, terminou. Então, o que eu tinha para falar com vocês sobre tintas, né, é basicamente isso.